Se você acompanha este canal, sabe que meu foco sempre foi a ficção, a arte, construir o universo de Lendas do Infinito. Eu tomei a decisão consciente de me afastar da grande mídia, de não surfar na onda das polêmicas diárias. Mas às vezes, a realidade bate a porta com tanta força que o silêncio se torna omissão. Se você abrir suas redes sociais hoje, vai ver o mundo pegando fogo. A escalada de conflitos no Oriente Médio, escândalos absurdos envolvendo as elites ocidentais, narrativas conflitantes brigando pela sua atenção. E no meio de tudo isso, nós, o público. Eu não estou aqui hoje para tomar partido X ou Y em um conflito específico. Eu estou aqui para propor um passo atrás, para olharmos para o tabuleiro em vez de focar apenas nas peças. Hoje, nós vamos falar sobre como a realidade que você consome é fabricada, como a indústria nos transforma em produtos e, mais importante, como o pensamento crítico e a criação independente são as nossas únicas saídas. Existe uma frase famosa que diz: a primeira vítima da guerra é a verdade, mas a segunda vítima quase sempre é a arte. A indústria do entretenimento nunca foi apenas sobre diversão. Historicamente, ela é uma das ferramentas de controle de massa mais eficientes já criadas. Pense na Segunda Guerra Mundial ou na Guerra Fria. O cinema, a literatura e as propagandas não existiam só para entreter. Eles existiam para definir quem era o herói e quem era o vilão, para desumanizar o inimigo e justificar atrocidades. Edward Bernays, o sobrinho de Freud e pai das relações públicas, provou no século XX que você pode fazer as massas apoiarem qualquer coisa se você souber apelar para o subconsciente delas. Nós achamos que somos imunes à propaganda porque não vemos mais cartazes militares na rua. Mas a propaganda de hoje não é um cartaz. É o algoritmo, é o filme do herói que salva o mundo impondo a cultura do seu país. É a série que normaliza comportamentos específicos. A grande mídia e a indústria do entretenimento muitas vezes atuam como o braço suave de interesses muito duros. Eles não te dizem o que pensar, mas eles controlam rigorosamente sobre o que você está pensando. E isso nos leva ao presente. Hoje, a manipulação atingiu um nível algorítmico. Você já ouviu a frase: se você não paga pelo produto, você é o produto? As redes sociais e as grandes corporações não querem apenas vender coisas para você. Elas querem prever você. Elas colhem nossos dados, nossos medos, nossas indignações para nos manter em bolhas de raiva e engajamento. Pessoas com medo e com raiva não pensam de forma crítica, elas reagem. Mas a dependência não é só digital, é física. Nós fomos condicionados a depender de monopólios absolutos. Um punhado de megacorporações controla o que nós comemos, outro punhado controla os medicamentos que tomamos, e outro controla a informação que recebemos. Quando você depende dos mesmos conglomerados que lucram com as crises globais para colocar comida na sua mesa ou remédio na sua casa, você se torna dócil, você se torna manipulável. A centralização do poder não é uma teoria da conspiração, é um modelo de negócios. O lucro extremo exige previsibilidade, e nada é mais previsível do que uma população dependente. É exatamente por isso que eu crio ficção. A arte independente não tem amarras com acionistas ou governos. Quando eu escrevo Lendas do Infinito, quando vocês veem personagens como o Gavião Azul e o Raposa Voadora lutando contra tecnomercenários, isso não é apenas uma aventura de CGI, é uma alegoria. O Dr. Schreiber e os tecnomercenários da minha obra representam exatamente isso. A frieza de um sistema que vê a humanidade como variáveis em um experimento, que usa a tecnologia para suprimir e controlar em nome de uma suposta ordem. A ficção é a mentira que nos ajuda a entender a verdade. Quando nós assistimos a uma obra independente, estamos vendo o mundo através dos olhos de um indivíduo livre, não pelo filtro de um comitê de uma mega corporação. É por isso que eu quero tanto confundir vocês nos próximos filmes sobre o que é magia e o que é ciência. Porque na vida real, a tecnologia avançada, nas mãos erradas, muitas vezes parece mágica. E nós a aceitamos sem questionar. Então o jogo está perdido? Nós somos apenas peças no tabuleiro deles? Não. E é aqui que entra a nossa maior fagulha de esperança. A mesma tecnologia que eles usam para nos analisar e nos prender, nós podemos usar para nos libertar. O que nós estamos fazendo aqui no Macly Studio é a prova viva disso.
Há 10 anos, criar um filme com a qualidade visual que estamos alcançando exigiria dezenas de milhões de dólares e a aprovação de executivos de Hollywood. Hoje, com a inteligência artificial e a vontade de aprender, um indivíduo comum pode construir universos inteiros do seu celular. Isso é descentralização. Quando nós descentralizamos a criação de cultura, nós quebramos o monopólio da narrativa. Quando apoiamos artistas independentes, pequenos produtores rurais, criadores de tecnologia de código aberto, nós estamos tirando o poder das mãos de poucos e devolvendo para as mãos de muitos. O ato mais revolucionário que você pode cometer hoje não é brigar nos comentários do Twitter. É exercendo seu pensamento crítico, é duvidar das meias-verdades embaladas em manchetes prontas, é focar a sua energia não em destruir o sistema deles, mas em construir o seu próprio propósito. Seja consumindo cultura independente, seja buscando autonomia na sua própria vida. É por isso que eu vou continuar fazendo meu trabalho. As ferramentas de IA vão avançar, e nós vamos usá-las não para enganar as pessoas, mas para contar histórias que importam. Histórias que libertam a mente. Se você chegou até aqui, eu sei que você tem o espírito livre que este mundo precisa. Não deixe que o medo e a indignação fabricada roubem o seu foco. Obrigado a cada um de vocês que está acompanhando a saga Lendas do Infinito, que assistiu às fichas técnicas dos Guerreiros da Virtude e que entende que apoiar um canal independente é o ato de resistência cultural. O jogo deles é a manipulação. O nosso jogo é a criação. E nós estamos apenas começando. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje e deixe seu comentário aqui embaixo. Como você tem mantido seu pensamento crítico na era da informação? Um abraço e até o próximo capítulo.